Oi pessoal, tudo bem? Aqui é a Letícia do Livroom e eu voltei mais uma vez com outra resenha pra vocês. Hoje nós vamos conversar sobre O Ciclo das Trevas, O Protegido, o primeiro livro da trilogia. Esse livro, como vocês podem ver, ele é muito bonito, ele tem a capa dura, é uma edição da Darkside, a Darkside sempre arrasa nas edições, aqui pra usar como marcação. É uma edição muito bem feita, não dá, eu acho que não dá pra ver, mas tem uns detalhes em relevo aqui, ó. Acho que deu. A diagramação dela é ótima, tá vendo? As letras são grandes, a folha é amarela. É um livro, assim, muito gostoso de se ler. Apesar de ser um livro, né, grande, ele tem 508 páginas. Ele não é um livro incômodo de ler. Então vamos falar do livro. Esse é o primeiro volume de uma trilogia. Já foram lançados o primeiro e o segundo, tá? O primeiro é este, O Protegido. E do que ele fala? Esse livro, as 500 páginas dele, eu sinto como uma introdução à história. Eu senti que a história mesmo vai acontecer, assim, a ação, a aventura que a gente espera quando a gente lê a sinopse desse livro, ela vai acontecer mais a partir do segundo livro. No finalzinho dele, a gente pega algumas cenas mais aventureiras, né? Mas a ação mesmo eu acho que vai acontecer no segundo livro, que tem mais de 700 páginas também. Esse livro aqui eu senti muito ele isso como uma introdução. A Terra, ela é dividida entre as pessoas e os terraitas, que são os demônios. Os terraitas, assim que escurece o dia, eles surgem e eles matam tudo aquilo que é vivo e eles vêm na frente dele. Pode ser animais, pessoas, o que for, eles não fazem distinção. Para sobreviver aos terraitas, você tem que ficar em um local protegido. E são diversas proteções que elas têm magias. Então, assim, você tá na sua casa vai estar envolta em proteções, e aí o terraita não vai conseguir atingi-las. Porém, se uma dessas proteções estiverem meio apagadas ou cair, sei lá, lama em cima dela, ela perde total a eficácia dela e o terraita consegue invadir sua casa e matar, assim, todos os moradores dali, da onde ele conseguiu o acesso. Então, as pessoas não têm paz em nenhum lugarejo e nem nas cidades livres. São as cidades onde as cidades em volta da cidade são recheadas de proteções, tem muros, guardas que cuidam, né, dessas proteções para que elas não apaguem e eles continuem protegidos. E aí dentro das cidades é muito raro um terraita conseguir entrar, porém nas casas dentro das cidades também tem proteção e eles também não arriscam muito de ficar andando à noite na rua, porque tem os terraitas, né, os demônios de vento. E os demônios de vento, eles conseguem passar por cima das proteções. Então, por conta desse perigo, eles também não saem. Mas não é cidade livre por causa disso, porque é livre de terraita, não. É cidade livre porque não respondem ao Duque, alguma coisa assim que eu não consegui pegar muito bem, porque 508 páginas, né, foi um livro meio cansativo. Enfim, então, só pra esclarecer, cidades livres e lugarejos, né? Os personagens principais desse livro, eles são três, assim, em si, né? Que é o Arlen, a Lisha e o Roger. Então o livro, ele vai pulando a história de cada um. Então, ele começa primeiro com a história da Lisha, se eu não me engano. O que acontece? Nesses lugarejos, eles são obrigados, as meninas são obrigadas a casar cedo para poder se reproduzir. Então, assim que vem a regra deles, né, como falam no livro, assim que vem a regra delas, elas já têm que casar e já reproduzir. Então, uma mulher é vista como uma boa mulher quando ela faz isso. Salvo alguns casos, como por exemplo, as ervenárias. O que são as ervenárias? Como é uma história que se passa num local onde não tem farmácia, não tem nada disso igual a gente tem hoje em dia, então nós temos as ervenárias, que seriam as médicas. Elas fazem parto, elas trabalham na cura, elas fazem remédios, tudo com ervas, né, e magia. Então tem as ervenárias. As ervenárias geralmente não têm filhos, isso não é uma proibição, mas porque elas se dedicam tanto às outras pessoas que acabam não tendo tempo para elas mesmas. Voltando à história um pouquinho da Lisha, né? Então a Lisha, ela se encontra já numa idade onde a regra dela já tinha que ter vindo, ela já está prometida pro Garrett e a regra dela não vem. Enquanto não vem a regra dela, ela não pode casar. A mãe dela é uma mulher muito exército, sabe? Assim, muito chata.
e cobra muito da Lisha que a regra dela venha, porque ela tem que casar, ela tem que ter filhos, e a mãe dela, ela meio que despreza ela, porque a mãe dela queria um menino quando engravidou e veio a menina. Ela se dá muito bem com o pai, e o pai também não se dá muito bem com a mãe, porque a mãe é um inferno mesmo. Conforme vocês vão ler o livro, vocês vão ver que a mãe realmente é um inferno. Então ela tá prometida pro Garrett, e o Garrett, ele tem um pai, que esse pai, na verdade, ele é amante da mãe da Lisha também. Então assim, você já vê como a mulher não presta nem um pouquinho, né? Mas, voltando ao assunto, ela é prometida pro Garrett, e como a casa deles foi atacada por terraitas, mas eles conseguiram fugir, eles não tinham onde dormir. Então, a mãe, né, a Elona, ela convida eles para irem passar as noites na casa da Lisha, enquanto eles reconstroem a casa que eles moravam antes. E aí, o que acontece? Na madrugada, a mãe dela, a Elona, saía do quarto com o pai para ir pro quarto onde o Garrett estava com o pai dele pra fazer sacanagem, entendeu? Na própria casa, com o marido deitado na cama. E a Lisha escutava isso à noite e isso perturbava muito ela. E aí teve uma noite que ela começou a chorar e o Garrett escutou. Ele também tinha saído do quarto porque isso também incomodava muito ele, e ele foi dormir com ela. Mas eles não fizeram nada demais, eles simplesmente ficaram ali deitados, conversando. Só que o que acontece? No outro dia, quando eles acordam, o Garrett, ele é lenhador, ele vai trabalhar e ela, né, vai pra cidade ajudar a reconstruir as casas que foram destruídas pelos terraitas, né? As amigas dela tiram sarro dela e ela descobre que ele espalhou pro lugarejo inteiro que ele tinha dormido com ela efetivamente, né? Feito o ato em si mesmo sem ela ter a regra. E isso acabou causando um fervor na cidade, porque ela foi tirada como vagabunda da história, entendeu? E era mentira, só que como que ela ia desmentir? Era a palavra dela contra dele. E a gente sabe, né, que até hoje a palavra do homem é maior que a palavra da mulher, por mais que a gente não queira que isso seja assim, né? Enfim. Então não tinha como ela desmentir, isso arrasou ela. E a mãe dela acabou com ela, como se a mãe dela fosse a pessoa mais santa do mundo, né? Então, isso faz com que ela fuja e ela acaba indo pra cabana da Bruna, que é a ervenária da cidade, que já tem mais de 100 anos. A gente não sabe ao certo qual a idade dela, porque ela parou de contar aos 100 anos. Aí vão acontecer algumas coisas com a Lisha, né? Quando ela foge com a mãe, com o Garrett, tudo, que vai trazer ela como uma das personagens principais do livro. Saímos dessa história da Lisha e entramos na história do Arlen. O Arlen, ele perde a mãe para os terraitas também, e ele culpa o pai por essa perda, porque ele acha que o pai dele tinha que ter saído da proteção para ir socorrer a mãe. E o pai dele ficou com tanto medo de morrer também, que não saiu da proteção. Ele ficou lá paradinho e viu a mulher morrer e deixou. E quem saiu, né, para ajudar a mãe, na verdade, foi o próprio Arlen. E aí ele conseguiu salvar a mãe naquele momento do terraíta, levou ela para um local protegido, só que ela não aguentou os ferimentos e morreu antes de chegar até a cabana da ervenária. Isso, lugarejos distantes, tá? Uma história, até esse momento, não cruza com a outra, demora muito para uma história cruzar com a outra. Então ele introduz primeiro a história da Lisha, depois ele vai para a história do Arlen, e aí o Arlen, voltando, né, como ele se revolta contra o pai, porque o pai não ajudou ele a salvar a mãe, ele acaba também fugindo. E ele foge com quem? Ele foge com um mensageiro. Então o que eram os mensageiros? Eles andavam das cidades livres para os lugarejos, né, trazendo mensagens, cartas, levando arroz, levando sal e fazendo esse serviço mesmo. Então eles se arriscavam, porque eles muitas vezes à noite tinham que dormir na floresta. E aí eles usavam umas proteções que eles tinham que eram móveis. Eram tabuinhas, né? Como as proteções elas tinham que estar sempre alinhadas geometricamente, eram tabuinhas com cordas, né, que quando ele abria se alinhavam, e ali dentro ele tinha que ficar naquela proteção a noite toda. Só que é muito arriscado, porque se ele tá num lugar enlamaçado, colocou a proteção, começou a chover, a lama cobriu uma das proteções, ele já perdeu toda a proteção. Então se ele estivesse dormindo no momento desse, ele já tinha morrido. Então são pessoas que se arriscam muito a vida. E o Arlen acaba fugindo com um desses mensageiros, e ele leva ele pra uma cidade livre.
Os mensageiros são homens ricos, na maioria das vezes, porque eles ganham muito dinheiro pra arriscar a vida como eles arriscam, né? E aí quando ele chega nessa cidade livre onde o mensageiro que estava com ele mora, a mulher do mensageiro imediatamente se apaixona, mas não apaixona de amor de namorado, amor de mãe mesmo, pelo menino. Como ela nunca conseguiu ter filho, ela põe ele na vida dele como filho. E aí ele vai ser aprendiz de um protetor. Um protetor é a pessoa responsável em fazer as proteções da cidade ou do lugarejo. Então ele vai ser aprendiz do protetor por 7 anos, se eu não me engano são 7 anos. E aí vai desenrolar a história contando esses 7 anos da vida dele. Volta pra lixa, vai pra ele e fica assim, enfim, somente coisas introdutórias. E aí finalmente vai pra história do Roger. O que que o Roger é? O Roger, ele é um menestrel. O que que é um menestrel? Eles são tipo bobo da corte. Então assim, eles vão nas cidades pra alegrar. Então eles fazem shows, fazem malabares, fazem mágica, contam histórias, muitas vezes inventadas, pra poder animar e poder também fazer com que aquele povo esqueça que à noite, né, na escuridão, eles sofrem tudo aquilo com os demônios, né. Então, o menestrel é isso, ele é aprendiz de um menestrel. Só que o menestrel, que é o mestre dele, já é velho e também ele é alcoólatra. Então acontece que algumas vezes que ele vai pro show, ele já tá tão bêbado que ele não sabe nem o que ele faz. E às vezes ele nem acorda pra ir pro show. Só que mesmo assim ele tem uma fama de antigamente muito grande. E as pessoas gostam muito do show dele. Então pra não deixar ele na mão, como eles estavam ficando muito pobres, porque ele gastava todo o dinheiro em bebida, eles iam ser despejados da vila onde eles estavam morando, porque não tinha mais como pagar o aluguel do quarto. E o Roger, ele pega, e mesmo sem a autorização da guilda, a guilda é como se fosse... A guilda, ela é como se fosse o que rege tudo que acontece ali dentro. Então assim, você só pode ser menestrel, você só pode se apresentar como menestrel quando você tem uma licença da guilda. Então assim, se você é aprendiz de menestrel, você pode se apresentar, desde que seu mestre esteja junto. Você só pode ser mensageiro se você tiver uma licença da guilda para ser mensageiro, senão você não pode ser mensageiro. E tudo que você ganha quando você faz de acordo com a profissão que você tem que pagar imposto pra guilda. Então assim, ele ganhou, vamos supor, eu não lembro exatamente o nome da moeda que eles usam aqui no livro, tá? Mas vamos supor, ele ganhou 10 reais. Desses 10 reais, 6 vai pra guilda, 4 fica com ele, entendeu? Então, voltando. Como ele ainda não é cadastrado na guilda como menestrel, ele é somente um aprendiz, ele só poderia se apresentar se ele tivesse com o menestrel dele e o mestre dele junto. E ele não tá, porque o mestre dele está caído de bêbado. E ele se arrisca, se apresenta, ganha muito dinheiro e uma pessoa que trabalha na guilda vê essa apresentação, chama ele e ameaça ele. E fala que vai denunciar ele se ele não der pelo menos 80% dos ganhos dele. Ele, com medo, ele deu, como ele ganhou muito dinheiro, os 20% que ele ficou já deu pra pagar o aluguel que eles estavam devendo, e aluguel pra mais 10 dias e ainda comprar uma garrafa de vinho pro mestre dele. Só que até então ele não conta pro mestre dele que ele fez isso, porque o mestre dele ia ficar muito bravo com ele. Essas 3 histórias, elas começam a se entrelaçar um pouco mais pra frente do livro, um pouco bem mais pra frente do livro, porque vão acontecer coisas que levam eles a se encontrar. Primeiramente a lixa com o Roger e por último com o Arlen. O que eles passam? Eles passam algumas situações que fazem a vida deles mudarem da água pro vinho, dos 3. Então assim, a lixa sofreu com a mentira que o namorado, né, que o prometido causou, né, lá no lugarejo dela. E ela precisou também se resguardar do local para não sofrer mais com tantos insultos. O Roger, ele sofreu a partir do momento que esse mestre dele falece, né? Porque ele é atacado por terraitas, porque ele tá bêbado e acaba saindo da proteção e o Roger não conseguiu segurar ele a tempo. E o Arlen, com a morte da mãe, que o pai permitiu, e aí ele mudou para outra cidade, né? Foi aprendiz de protetor por 7 anos e decidiu ir embora da cidade também. E aconteceram algumas coisas com ele nesse caminho, que ele foi se aperfeiçoando na arte da proteção.
e ele passou por diversos percalços, diversas lutas, diversos momentos do livro que você fica com dor de estômago, porque você fala, meu Deus, é agora que ele vai morrer. Mas eu não posso falar mais porque vai estragar muito a leitura de vocês. Estejam cientes que tudo isso que eu falei está bem no comecinho do livro. Tudo isso de história que eu contei pra vocês aqui em quase 15 minutos de vídeo tá no comecinho do livro. Então isso você já vê que é um livro que ele vai te introduzir mesmo na história. É uma história muito boa, só que é um livro que você tem que ler com calma, é um livro que você tem que ler com atenção, porque são tantos pontos deixados para trás que lá na frente vão se conectando. Se você não prestar atenção, você não entende. Então isso acaba sendo cansativo. Ai, não aguento mais ler esse livro. Não, não é. É cansativo porque assim, parece que você nunca vai chegar na ação finalmente do livro. E aí no finalzinho do livro a gente chega na ação, mas não é nada aquilo que você fala, meu Deus, era isso que eu esperava. Então assim, eu pretendo ler o segundo livro, só não sei se vou conseguir ler ele esse ano ainda. Então eu vou segurar um pouquinho, não vou ler agora o segundo livro. Provavelmente quando eu ler eu também não vou fazer vídeo, porque vai ser spoiler desse primeiro. É um livro que eu não dou 5 estrelas, porque foi o que eu falei, eu não gostei desse livro inteiro, dessas 500 páginas serem introdução. Não gostei. Parecia que eu tava lendo um livro, sei lá, de direito, sabe? Assim, um livro de medicina, livro teórico, e não uma fantasia, porque eu tive que aprender qual que era a moeda que eles usavam, qual que era a língua que eles falavam, o que que era uma proteção, que magia que eles usavam, o que que era uma ervenária, o que que era um terraíta. Eu tive que aprender tudo isso em 500 páginas de livro, entendeu? E acabou que, assim, ficou cansativo isso, entendeu? Parecia que eu tava tendo uma aula e não que eu estava lendo por prazer. Então, por isso que eu não dei 5 estrelas pro livro. Mas é uma história muito boa, é uma história com futuro, vamos dizer assim, né? E é diferente de tudo aquilo que a gente já viu por aí. Então, assim, eu não consegui assimilar, porque hoje o que tá acontecendo? A gente pega um livro e fala, mas tá parecendo com Jogos Vorazes, mas tá parecendo com Divergente. Não, esse aqui eu não consigo colocar ele no mesmo nível que esses livros, né, que fizeram moda aí o ano passado. Divergente, Jogos Vorazes, ai, qual o outro? Maze Runner, não consegui, entendeu? Ele tem uma história dele, é uma história criada, entendeu? Assim, perfeitamente, meticulosamente. Eu não consigo nem imaginar quanto tempo esse autor demorou pra escrever esse primeiro livro, muito menos o segundo. Porque, assim, é perfeito, ele não deixa pontos em vão. Então é isso, eu recomendo muito a leitura desse livro, leiam, mas façam como eu falei, leiam com paciência e com muita atenção, porque uma vírgula que você deixar pra trás, você não vai entender. Eu precisei voltar na história várias vezes, entendeu? Porque é normal, chega uma hora que você tá lendo o livro, aí você fala, meu, mas o que falou na página anterior que eu não lembro? Porque você já tá pensando em outra coisa. E aí você volta e lê de novo pra você entender o que acontece. Porque ele vai contar tantas histórias de tantas pessoas pra no final essas histórias se cruzarem e pra você entender o que é, porque não é uma realidade que a gente vive. Não é a mesma coisa que pegar um livro, por exemplo, do John Green e virar pra mim e falar assim, ó, porque ela estuda numa escola, ela está no 3º colegial e o cara que é apaixonado por ela também está no 3º colegial. A gente sabe o que é 3º colegial, a gente sabe o que é escola, tá no nosso dia a dia. Aqui não, ele fala, ele vira um menestrel, ele vai ser um protetor, ela vai ser uma ervenária. Então a gente precisa ler com atenção e entender. Como eu falei, então eu recomendo muito a leitura, Ciclo das Trevas, O Protegido, livraço. E olha, tomara que não façam filme, porque eu sei que se fizerem filme, não vai ter como pôr tudo isso daqui num filme só, não. É muita coisa, e aí vão estragar o filme. Então não peçam filme desse livro, pelo amor de Deus. Então, gente, finalizando o vídeo aqui, desculpa, foi um vídeo longo, porque não tinha como ser um vídeo curto desse livro. É muito detalhe pra falar pra vocês, e espero que tenham gostado. Se gostou do vídeo, por favor, clique em curtir aqui embaixo, se inscreva no canal, me ajude na divulgação. E é isso, um beijo, tchau, tchau!